Fala, Jacinto. Boa noite, cara. Tudo Boa bem? noite, boa noite, Noah. Tudo bem? Tudo certo. Como vai? Tô bem também, muito bem. Muito obrigado aí pelo convite nessa live que a gente vai fazer hoje sobre fundos imobiliários. Aqui, muito obrigado mesmo. Vamos também responder algumas perguntas que o pessoal tiver sobre fundos imobiliários. Falar um pouquinho também sobre o que é o produto, né? Nem todo mundo conhece aí fundos imobiliários. É um prazer aí aceitar o convite aí, estar dentro daí da rede de contatos aí da InvestMind. Esse mesmo, Jacinto. Pô, obrigado aí por ter aceitado o convite. Muito boa noite a todos. Agora a gente tem um pessoal aqui, já entrou. Muito bem-vindos aí live da InvestMind. Agora sobre fundos imobiliários, como o Jacinto já chegou a introduzir, né? O Jacinto do Fund Explorer também contribui para a InvestMind, sabe tudo de FIIs. Então, estamos aqui para responder todas as dúvidas a respeito do mercado de fundos imobiliários, principalmente falando sobre as expectativas para esse ano no mercado de FIIs, né? Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa live de fato, eu queria convidar todos para acessar a nossa plataforma, investmind.com. Aproveitem, o nosso link está na bio, segue também o nosso canal aqui no Instagram, investmind.research, o link está na bio. E aproveitem que o nosso conteúdo, todos os nossos relatórios estão disponíveis gratuitamente por um tempo limitado, tá? Então, fazer um rápido cadastro, entrem lá e acessem os relatórios que estão muito bem estruturados, estão muito bons, tá? Então, Jacinto, obrigado de novo, boa noite. Vamos começar falando um pouco sobre as expectativas do setor de FII. Sim, vamos sentar, mas deixa eu me apresentar primeiro, que nem todo mundo me conhece, tá? Com Meu nome certeza, meu nome é claro. Jacinto Santos, eu sou analista de fundos imobiliários e também sócio do Fund Explorer. Posso dar recomendações sim de investimentos, tá, pessoal? Tenho CNPI, também tenho mestrado, então tá tudo tranquilo, né, em relação a isso. Eu também sou consultor CVM também, então tá tudo certinho, tudo tranquilo, né? Eu comecei com fundos imobiliários no meu estágio, isso em 2012, mais ou menos, né? De lá para cá, realmente, eu fui responsável na parte na corretora Octo Investimentos, que hoje é Rico, né? E com o tempo fui evoluindo a respeito do tema, eu tirei meu CNP em 2014, eu fui depois trabalhar com planejamento financeiro dentro de uma gestora de patrimônio imobiliário de uma instituição financeira muito famosa. Essa gestora de patrimônio imobiliário valia, na época, ali 2017, 7 bilhões de reais, era bem grande, né? Eu participar do planejamento financeiro da companhia como um todo, né, que é basicamente equivalente à controladoria e planejamento orçamentário. E eu também fazia algumas modelagens financeiras de alguns investimentos que a gente fazia, e eu também era o responsável aí pelos relatórios internos de fundos imobiliários e estava encabeçando junto com o meu departamento a criação de uma gestora de recursos imobiliários de terceiros, porque a gente fazia a gestão de recursos imobiliários dentro de casa, mas não de terceiros. A gente estava encabeçando isso, inclusive fazendo a due diligence aí realmente para montar um CRI, né, que é um certificado recebível imobiliário, e é um título aí cujo lastro imobiliário que nem os fundos imobiliários, né? Mas voltando agora ao assunto de imobiliário, chega a falar de mim, vamos para fundo imobiliário. É o seguinte, 2020 não foi assim, não foi tão bom para fundos imobiliários, o IFIX caiu aí 10,24%, obviamente. A pandemia aí teve um papel primordial na queda do IFIX. Aí você teve março, que foi o mês em que o IFIX caiu 18%, mais ou menos, uma queda muito expressiva. Foi um evento muito atípico, no caso. E para fundos imobiliários, mercado de fundos imobiliários, em que a maioria das pessoas são pessoas físicas, isso acaba assustando muita gente, em especial aquelas que acabaram de entrar, né? Isso é natural, não tem certo, não tem errado, é natural isso acontecer. Acaba assustando muita gente e muita gente acaba vendendo as posições, porque é o seguinte, na época, hoje já pode, no caso, apostar na queda via short selling, que é o aluguel de cotas de fundos imobiliários. Hoje já pode, na época não, né? Então você não podia ter essa aposta. Então o pessoal acaba vendendo mesmo,
né? Assim, setores específicos foram extremamente atingidos. Na minha ver, hotel e shopping foram os mais atingidos. Hotéis e shopping, muito atingidos. Assim, hotel, você assim, que nem eu falo, hotel bom, você tem uma taxa de ocupação de 60% ou mais. Aí é um hotel bom. E consistentemente, sem falar da construção da marca, da bandeira do hotel. Você precisa ter tudo isso muito bem estruturado para que o ativo hoteleiro tenha uma performance boa, né? E hoje a gente vê hotéis com taxa de ocupação não chega nem em 10%, 10, 15%, é muito baixo, não paga as despesas e muitos dos ativos não distribuem. Talvez é só um ativo ou outro de hotel que está distribuindo alguma coisa. E com muita dificuldade ainda. Então, a confiança para viajar, ainda e para fazer a hospedagem, sem falar da perda de renda de muitos brasileiros, isso faz com que o setor de hotéis, de fundos imobiliários de hotéis especificamente, seja muito atingido. Por um outro lado, existe uma oportunidade também de ganho de capital. Aliás, não só de ganho de capital, mas de rendimento também. Afinal de contas, ou está muito exprimido ou está zero a distribuição. Então, é o seguinte, o setor hoteleiro, se a pessoa tiver uma mentalidade de médio e longo prazo, pode sim ser interessante e vale o estudo sim. Vale o estudo sim. Existem fundos que têm um bom track record de hotéis, existem casas que têm um bom track record nisso e pode ser estudado, né? Agora vamos para outro setor, o setor de shopping, que foi atingido também. Afinal de contas, o shopping só vende se tiver aglomeração de pessoas, fluxo de pessoas. E como não teve, realmente foi muito atingido. Né? E o shopping, assim, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem aí as particularidades de cada região do país. Por exemplo, o Sudeste não funciona aqui no Nordeste, que não funciona aqui no Norte, que não funciona aqui no Centro-Oeste, Sul, enfim. Né? Você tem dinâmicas diferentes, no caso. Em muitas regiões, as medidas de restrição das atividades chegaram um pouco depois. É natural, é absolutamente natural. Obviamente que cada um tem que avaliar a situação dos shoppings, conversar com as autoridades locais, no caso das prefeituras, os governos estaduais, para traçar uma medida que seja conjunta para o estado ou para o município, no caso. Né? Aí restringir essas atividades, ou fechar 100%, com exceção das atividades essenciais, supermercados, restaurantes, farmácias, enfim. Né? Então, com essa restrição na circulação de pessoas e na aglomeração, as vendas no shopping despencaram. Né? E realmente, assim, se despenca de uma forma tão grande que o fundo imobiliário não consegue distribuir. Ou distribui muito pouco, sendo que muitos fundos imobiliários estavam distribuindo caixa. A reserva de caixa. Vão usando a reserva de caixa até onde pode. Até não sobra mais nada, né? Exatamente. Só que eles comentam no relatório, muitos deles comentaram, olha, a gente tem essa reserva de caixa, a gente está utilizando, mas se realmente essa situação se estender aqui, e isso vai fazer com que a nossa reserva de caixa se esgote, e o gestor possa tomar outras medidas. Obviamente que, por exemplo, pode vender parte de um ativo, né? Pode fazer uma chamada de capital para os outros sócios que não os cotistas. Porque é o seguinte, porque um fundo imobiliário, o que acontece? Ele pode não ter 100% de um ativo, ele tem 50%, 30%, 20%, os outros, e a porcentagem restante é de outros sócios. Pode ter alguma chamada de capital aí, em especial para cobrir que tipo de despesa? O condomínio. Porque é o seguinte, sem condomínio, o shopping não funciona. Então, por exemplo, aí você teve as negociações entre as administradoras de shoppings e os lojistas. Né? Aí, realmente, aí começou. Qual que vai ser a negociação? Desconto, carência, no caso, diferimento, que muitos deram esses diferimentos, no caso, né? Sim. Obviamente que a negociação é tete a tete, é presencial e realmente cada um tem um cenário específico, né? Mas o que a gente vê é diferimentos, obviamente, e alguns descontos. Esse realmente foi a tônica. Obviamente que
a gente teve outras variáveis que realmente foram discutidas aí, no caso, como, por exemplo, o índice de correção monetária utilizado no reajuste das locações. Porque, no caso, é o IGPM. E o IGPM, por causa de duas variáveis, que é o dólar e do descompasso entre oferta e demanda, teve uma aceleração muito forte no ano passado. Fechou em 23,14. E nos últimos 12 meses está em 25. Né? Esse reajuste inflacionário é muito alto. Muitos lojistas assim, não tem como realmente repor isso. E alguns deles conseguiram direito na justiça, inclusive um deles conseguiu, do Shopping Morumbi, conseguiu na justiça o direito de trocar o índice pelo IPC-FIP, se não estou enganado. Porque realmente, assim, o IGPM, no caso, o propósito dele quando foi criado é que o governo federal não proporcionava índices inflacionários críveis. Aí, o que acontece? Uma instituição particular, que é a Fundação Getúlio Vargas, no caso, fez um índice, que é o IGPM, Índice Geral de Preços a Mercado, e passou a ser utilizado. O problema é que o IGPM ele é uma composição de índices. Né? Sendo que um deles, que é o IPA, Índice de Preços ao Atacado, que ocupa 60% aí do indicador, como o próprio nome diz, ele é de preços ao atacado. Preços ao atacado é o seguinte, preços do fornecedor. O fornecedor, ele, por exemplo, ele tem, ele tem exposição a insumos e matérias-primas que são negociadas no mercado internacional. E por isso em dólar, são negociados em dólar. Então, quanto o dólar mais alto tende a ser o IGPM. E outra coisa, você teve um descompasso muito grande, né, nessa crise entre oferta e demanda. A demanda recuperou muito mais, com uma forma muito mais rápida do que a oferta. Tem fornecedor que não tem como mais acompanhar as entregas. Por quê? Porque está faltando insumo. Ele não tem como. Aí o que acontece? O preço aumenta naturalmente. Uhum. Aí, no caso, o que acontece? Bom, ok, os shoppings foram afetados, você tem essa negociação entre os administradores e os lojistas, fora as restrições. Aí, conforme o tempo passa, assim, as pessoas vão tendo ciência de que tem que ficar em casa, e o trabalhar home office, pelo menos por um tempo, é mais o recomendado. Os shoppings começaram aí a voltar com algumas restrições dos horários e com um protocolo de higiene. Né? Aí, obviamente, as vendas deram uma melhorada, aí, mas nada muito robusto. Né? Nada tão robusto de forma que o rendimento voltasse ao patamar pré-pandemia. Não, ainda não. Ainda a gente não vê isso. O que a gente vê é o seguinte, é uma movimentação muito interessante, por exemplo, né? Assim, é muito aquém do esperado, inclusive, nos ativos que são localizados no norte e no nordeste do país. Tiveram vendas muito interessantes. Números muito bons. Né? Então, sobre isso até. Pode falar, não. Por favor, depois eu falo. É o seguinte, esses números, essas vendas do Norte e do Nordeste surpreenderam muitas pessoas. Que realmente se recuperaram muito mais rápido que o esperado. No caso. Então, se vocês puderem estudar, no caso, fundos imobiliários com exposição ativa do Norte e do Nordeste, pode ser interessante. Porque realmente as vendas têm uma recuperação mais intensa. Jacinto, sobre isso aí, até eu acabei de me lembrar de uma live, né, que a gente fez com o Pedro Carraz, da XP, né, gestor de fundos imobiliários da XP. A gente fez no final do ano passado, e ele falou exatamente isso, que a recuperação dos shoppings do classe B e C e Norte e Nordeste estavam bem, mas a recuperação está bem mais vigorosa do que no Sudeste e tal. E ele atribuiu isso muito ao fato do auxílio emergencial, né? Sim. Que dá um upgrade maior nessas regiões do que nas outras regiões do país, né? E agora a gente vê que o auxílio emergencial, né, foi retirado, talvez volte aí, né? Como é que você vê essa retirada? Isso aí, será que tá tendo impacto? Teve impacto? Sobre essa retomada dos shoppings no Norte e Nordeste, de modo geral? Pode ter, mas eu acho que será muito tímida, porque muito provavelmente a retomada do auxílio emergencial se dará a níveis muito menores do que o anterior. Né? Já estão se discutindo, por exemplo, o auxílio que foi distribuído foi parcelas de R$600, no caso. Agora estão se discutindo parcelas de R$200, né? Bem menor.
Então, vai ser assim, se tiver, vai ser muito tímido. Muito tímido e não trará um impacto vigoroso como teve. Não trará, infelizmente. Por uma questão de endividamento do governo federal, muito provavelmente aí, ou vai ter um corte em outra despesa, perdão, ou a gente vai ter um novo imposto para financiar isso. Isso realmente ainda está em discussão, né? Mas, enfim, eu acho assim, então, finalizando esses dois setores, hotéis e shopping, eles foram mais atingidos e podem aí, provavelmente, em termos de rendimentos e ganho de capital, para o médio prazo, fornecer oportunidades bem interessantes, que foram muito atingidos, né? Então, assim, eu acho que vale isso tudo nesses dois setores. Agora vamos falar na outra ponta. O setor que foi mais beneficiado foi o setor de galpões logísticos. Esse foi muito beneficiado no caso, né? Você teve uma corrida por galpões logísticos, no caso, que foi absurda. Assim, você teve uma escalada de preços, em especial no metro quadrado e na locação na cidade de São Paulo, que foi muito intensa, muito forte, né? Eu assisti lives em que muitas pessoas falavam que o setor de logística no Brasil cresceu 2 anos em 2 meses. E tamanha foi a demanda. Você tem, por exemplo, muitos fundos imobiliários ainda procurando galpões para comprar, né? Você teve, por exemplo, regiões que se desenvolveram demais. A Faria Lima dos Galpões, que é a região de Cajamar e Caieiras, aqui na rodovia Anguera, na Grande São Paulo, teve um desenvolvimento absurdo. A gente tem, por exemplo, também a cidade de Extrema, em Minas Gerais, que tem o benefício fiscal, no caso, e além da localização muito boa, desenvolveu muito bem isso. Então, assim, novamente, pelo fato das pessoas ficarem em casa e começarem a consumir em casa, o transporte e armazenagem de bens e mercadorias cresceu muito. Então, empresas como Mercado Livre, a Amazon se aproveitaram disso e aproveitaram muito bem. Daí os fundos imobiliários basicamente parceiro dessas empresas, porque elas realmente eles entram com capital para comprar o ativo e local para as empresas, porque as empresas precisam de espaço. E o fundo imobiliário fornece esse espaço. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem muita capilaridade. Muita capilaridade. Os fundos de galpões são os fundos do e-commerce, né? Exatamente. Então, o e-commerce vai bem. Exatamente. Assim, e o comércio eletrônico, Leonardo, é algo que veio para ficar. Veio para ficar. Assim, porque é o seguinte, algumas pessoas tiveram muita desconfiança ainda se realmente funciona. Agora, na pandemia, assim, essa dúvida acabou. Porque, assim, muitas pessoas, era a única forma de consumir de muitas pessoas, em especial aquelas que estavam em grupo de risco. Supermercado, não podia nem supermercado, por exemplo. Aí, assim, acabou a dúvida. Funciona, acabou a dúvida. Óbvio que tem empresas que atrasam entregas, mas isso é outro problema. Mas, realmente, no geral, essa dúvida acaba e realmente cria-se, inclusive, está se criando uma cultura, né? Obviamente que o e-commerce no Brasil ainda tem muito para crescer, na meu ver. Ainda tem muito para crescer, muito mesmo para crescer, né? Assim, em mercados um pouco mais maduros, como Estados Unidos e China, e e-commerce chega a representar 20% do faturamento bruto das empresas. Aqui no Brasil, talvez 5%, e olha lá. Então está crescendo muito. Então, realmente, quanto maior a presença do comércio eletrônico, mais fundos imobiliários e logísticas terão, obviamente, né? E as regiões elegíveis para se ter galpões logísticos vão aumentar, né? Obviamente que se os galpões logísticos realmente crescerem em termos de patrimônio e rendimentos a distribuir para os cotistas, no caso, né, algumas regiões na Grande São Paulo, por exemplo, Caieiras, Cajamar, Guarulhos, em Boa das Artes, Barueri também, apresentaram uma certa demanda, tanto que teve aumento de preço nessas regiões. E em alguns casos, inclusive, tá, Leonardo, valia, dependendo, obviamente, do tipo de ativo e do tipo de contrato de locação e modelagem financeira, no caso, vale mais a pena fazer um projeto Greenfield, que é basicamente a incorporação do zero. Compra o terreno, constrói o galpão e loca. Em algumas localidades. Né?
Então, realmente, assim, o fundo imobiliário de logística, no caso, cresceu bastante e essa abordagem, inclusive, já está sendo explorada por muitos fundos imobiliários de logística, né? Obviamente que muita gente percebeu isso e as cotas subiram, né? Então, fundos imobiliários de logística realmente ainda tem bastante potencial, mas tem muitos fundos às vezes, que já estão com preços bem esticados. Então, assim, predileção por fundos novos e teses um pouco mais novas para ter mais oportunidades aí em fundos de logística, pelo menos a meu ver, tá, Leonardo? Legal. E só um comentário extra sobre isso, Jacinto. Parece também que não só, assim, parece algo contraditório, mas os próprios fundos de shoppings podem se beneficiar disso também. Né? Pode, sim. Melhoria do e-commerce e tal. Pode. Muita gente fala, né, e, assim, parece que faz muito sentido, que os shoppings podem virar, né, já estão virando um certo centro de distribuição last mile, né, tipo, da última milha, fica bem perto do consumidor, e as lojas já estão utilizando isso como na sua logística, né, sobretudo quando se fala de e-commerce também. Pode, faz sentido. Olha só, o que o shopping pode fazer em termos de imobiliário? Ao invés de você ter um estacionamento grande horizontal, você verticaliza o estacionamento e usa aquilo como centro de distribuição. Os espaços o restante como centro de distribuição. Né? Inclusive, você assim, obviamente você verticalizando o estacionamento, você cria aí mais assim, área construída. O imóvel assim, vale mais em termos de patrimônio, porque você tem maior área construída. Você pode, inclusive, dependendo, obviamente, aí, você pode ampliar o espaço de vagas, né? Você amplia, você verticaliza. Então, realmente, isso pode acontecer. Sem falar, tá, Leonardo? Nas parcerias que já existem. Você, por exemplo, você pode, Leonardo, assim, encomendar um eletroeletrônico na Magazine Luiza, por exemplo, e retirar na loja mais próxima da sua casa, do seu apartamento. Claro. Você pode fazer esse takeaway, você pode fazer isso. Né? Então, realmente, isso pode acontecer, já está acontecendo com algumas lojas. Obviamente que verticalizar estacionamento demanda dinheiro, demanda recursos, então nem todo shopping pode fazer, mas realmente faz muito sentido. Né? Faz muito sentido. Mas, assim, obviamente que toda essa situação de pandemia ela é temporária. Né? Não vai durar para sempre. Mas eu acho que a doença em si ela pode vir para sempre. Essa pandemia, esse medo, aqui vai passar. Mas acho que a doença ainda estará entre nós durante um bom tempo. Né? O racional da vacina é simplesmente você não colapsar o sistema público de saúde, o que é razoável. Que é bastante razoável, né? E, obviamente, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo medicamentos aí para realmente erradicar aí esse vírus, né? Mas assim, quando passar esse medo, ou pelo menos tiver uma boa porcentagem da população vacinada, aí realmente vai começar, os shoppings vão começar a ter um normal aí, né? De termos de faturamento, aglomeração de pessoas, fluxo de veículos, de usuários, enfim, né? E o que beneficia, tá, Leonardo, os serviços. Por quê? Os shoppings hoje do Brasil, né, eles são muito diferentes dos shoppings dos Estados Unidos. Shoppings no Brasil são extremamente bem localizados. E são muito mais do que centros de consumo, centros de serviços. Quantas vezes, por exemplo, você foi no shopping para passear ou só para almoçar? N vezes. Quantas vezes, por exemplo, você vai no shopping só para, por exemplo, vou levar minha roupa na lavanderia, vou cortar o cabelo, vou engraxar meu sapato. É um serviço. Produto em si você não consumiu, você não fez nada. Né? Então, poxa, assim, essa é a atratividade do shopping no Brasil. Então, mesmo com a pandemia, enfim, eu não acredito que os shoppings vão deixar de existir, não. Eu acho que realmente continua. Obviamente que, novamente, todo esse medo aí ele é temporário. Quando a gente houver uma porcentagem interessante da população vacinada, no caso, aí realmente a gente vai começar a ter um normal e vai começar a ter o repique aí nos rendimentos, né? Sim. Agora eu ia fazer isso, eu estou comentando, eu ia fazer isso, que no Brasil a gente usa o shopping como lazer, né? Exato. Nos Estados Unidos você vai lá, compra as coisas e vai embora, é só consumo. Exatamente. Aqui no Brasil é lazer, então
Acho que talvez seja por isso que os shoppings não sofreram tanto também, né? Tudo bem, o sistema estava fechado e tal, mas a gente vai comer, vai almoçar, vai jantar, vai no cinema, no teatro, né? Faz uma série de coisas no shopping. Às vezes até aulas também, né? Sim, Tem sim. centros educacionais também nos shoppings. Tem, Né? exatamente, porque o shopping, ele é um centro de serviço, de entretenimento, assim, e também as pessoas se sentem bem, começa a acertar um pouco o lado psicológico, as pessoas se sentem bem no shopping, né? Então, assim, começa a ser um agregador, não só de serviços, mas de bem-estar. Então, tem pessoa que, por exemplo, vai no shopping só para dar uma volta, esfriar a cabeça e pronto, né? Além de fornecer segurança, né? Assim, infelizmente, eu moro num país que não é seguro, então as pessoas vão no shopping para passear, por quê? Porque é seguro. Shopping é um espaço privado. O empreendimento ele permite acesso ao público, mas ele é privado. Se ele quiser fechar e assim, indiscriminadamente e não pedir para ninguém entrar, ele faz isso. É empreendimento privado, no caso, né? Agora vamos falar de outro setor, vamos falar, por exemplo, dos escritórios. Tá? Os escritórios, assim, eles foram atingidos pela pandemia, sim, e tem aí algum cuidado que os investidores devem ter. Obviamente, assim, não é o fim dos escritórios, não é o fim. Eu acredito no modelo híbrido, tá? Parte em casa, parte no trabalho, talvez um pouco mais de dias no escritório do que em casa, né? Obviamente que depende também muito da empresa. Se a empresa, por exemplo, for de software, uma empresa asset light, que tem poucos ativos leves, então pode fazer sentido fazer 100% home office. Pode fazer sentido, sim. Pode fazer, né? Mas eu acredito no modelo mais híbrido. Por quê? Por causa da cultura empresarial, né? Resolução de problemas aí, interação entre as pessoas. Isso é muito importante. E também produtividade. Porque a pessoa, ao estar no escritório, ela sente que ela precisa produzir, né? Obviamente, com os protocolos de higiene, o maior espaçamento entre as pessoas, o protocolo para circulação nos prédios, ok, né? Mas assim, ela vai 3 vezes por semana, ela vai todo dia, no caso, né? Então, assim, outra coisa, assim, escritórios, tá? Ativos de alto padrão construtivo, AAA e muito bem localizados, não sofreram, quase não sofreram, né? Então, assim, novamente, boa localização numa cidade como, por exemplo, Rio de Janeiro, especial na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, né? São Paulo, região da Faria Lima, Juscelino Kubitschek, ativos de alto padrão construtivo AAA, no caso, não sofreu durante a crise. Inclusive, existem muitos fundos imobiliários que a procura, no caso, aumentou, dependendo da localização. Você aumenta e o preço da locação sobe, né? E nos próximos perspectivas que eu vejo para escritórios é o seguinte: na cidade de São Paulo existe uma escassez de ativos de alto padrão construtivos. Existe uma escassez. Você conta nos dedos quais são os imóveis aí para serem entregues de alto padrão construtivo. Você tem o Birman 32, que é ali entre a JK e a Faria Lima, para quem é da capital paulista, que é o ícone na cidade. Você vai ter teatro ali, o Facebook locou ali, né? Num preço muito alto, entre 180 e 200 reais o metro quadrado por mês, um preço muito alto, né? E realmente os outros espaços ali podem sair a preços maiores, porque existe demanda sim, ela só está reprimida, no caso. O outro edifício AAA, para ser entregue, você tem o Faria Lima Plaza, que é ali na Faria Lima, mas é numa outra ponta, ali perto da estação Pinheiros, ali do metrô na linha amarela. No caso, o edifício AAA, se eu não me engano, vai ter 41 mil metros quadrados de ABL, no caso. É um edifício muito, muito interessante, AAA também, e que provavelmente não vai ter tantas dificuldades para encontrar locatários, né? Afinal de contas, se você tem uma predileção por imóveis de alto padrão construtivo, muito bem localizados, e você tem uma perspectiva de ou estabilidade no preços ou alta, então quer dizer que você tem uma demanda ali, né? E o trunfo ali do Faria Lima Plaza é do lado do metrô Faria Lima, no caso. É do lado. Isso é muito bom, no caso. Então, então esse tipo de ativo pode ter demanda. E não só isso, mas como, por exemplo, ativos com uma classe um pouco menor, A ou triplo B, né? No caso, em bairros, no caso, do lado dessas localizações, vamos dizer assim, prime, no caso.
né? Em Rio de Janeiro, vamos citar Rio de Janeiro, por exemplo, lá na Zona Sul, a gente tem o que? A Taúfo de Paiva, no Leblon, a gente tem a Visconde de Pirajá, em Ipanema, são localizações muito boas ali, são localizações muito boas. Ali o preço do metro quadrado, inclusive, você loca ali perto de R$ 200 o metro quadrado. Né? Então, então, novamente... A máxima das 3 regras do mercado imobiliário agora está sendo cada vez mais verdadeira, né? É localização, localização. Cada vez mais verdadeira. Não adianta, não adianta. Mas aí eu te pergunto, Jacinto, você acha que assim, os imóveis que não têm uma localização tão boa, né, tão prime quanto esse que você citou, e teve até várias empresas, né, que a gente observou durante a pandemia que já informaram que não vão voltar ou vão demorar para voltar para os escritórios, né, indefinidamente, né, ou alguns falam que realmente a gente não vai voltar mais. Você acha que esses imóveis que não são tão bons, né, esses fundos imobiliários que têm ativos que não são tão prime, assim, como é que eles poderiam fazer para se reinventar, dado que talvez surja diminua a demanda de forma permanente? No caso, o que eu faria? Eu faria obras para retrofit e aumentar a qualidade do ativo. Né? Porque acontece, você precisa ver a estrutura do prédio também. Nem todo o prédio pode fazer um retrofit para aumentar a qualidade e realmente mexer tanto na estrutura para atrair inquilinos de padrão, de porte, no caso. Né? Então, eu faria um retrofit, no caso. Então, muitos fundos imobiliários estão fazendo retrofit, né? Então, a gente tem o RCRB11, por exemplo, que está fazendo retrofit no edifício Alameda Santos. A gente tem o Torre Martiniano no HGRE, por exemplo. A gente tem o BRCR que fez um retrofit muito interessante, muito legal, ali no Brazilian Financial Center, na Avenida Paulista, onde está, por exemplo, a CNN Brasil, né? O Brazilian Financial Center que era aí que era o locador do Banco Real, hoje Santander, né? Ali também está o Banco Pan, que é do BTG também. Então, ali foi um case muito interessante, porque ali a locação ali conseguiu ir para R$ 120 o metro quadrado, entre R$ 110 e R$ 120 o metro quadrado. Foi muito bom ali. Então, ali é outro prédio. Ali, eu conheci o Brazilian Financial Center muito antes desse retrofit. Muito antes. E o retrofit que o fundo fez no edifício foi sensacional. Então, eu faria um retrofit. Né? Aumentaria ali a qualidade do edifício, aumentaria, obviamente, o preço de locação e realmente aí eu tentaria pagar a obra ao longo do tempo. Isso que pode fazer. Obviamente que, além disso que eles podem fazer, eles podem fornecer facilidades, por exemplo, carências, allowances, que é basicamente como se fosse uma luva para o locatário mudar, por exemplo, eu oferecia isso. Né? Então, acho que são essas duas saídas aí que eu pensaria a respeito. Tá, legal. O pessoal também que reclamou que a gente está fazendo as perguntas aqui, eu vou fazer algumas perguntas. Sim, vamos responder a pergunta do pessoal e pegar esses 10 minutinhos finais aí. Tá, tem uma aqui que perguntou o que você preferiu, fundos de tijolos ou fundos de papéis? O que eu prefiro, eu investiria nos... atualmente aí. O que você recomenda atualmente, mais? Eu investiria nos dois. Por quê? Diversificação. Pode ser muito clichê, todo mundo fala em diversificação, mas diversificação dilui risco, faz sentido. Né? Então, realmente, eu investiria nos dois. De tijolo, obviamente, que eu prestaria atenção novamente em shoppings por ganho de capital, em escritórios aí para ter um pouco menos de risco em relação aos rendimentos, em especial aqueles AAA e muito bem localizados. Aí os fundos de papéis, os recebíveis, que a gente não falou, mas eu falo agora rapidinho. No caso, eu teria predileção, por exemplo, para carteiras com um pouco maior disposição no IPCA, que pode aí sofrer algum aumento. Veio bem comportado em janeiro, 0,25 aí. Vamos ver se realmente vem comportado, obviamente, em fevereiro. Se vier, e o Copom pode atrasar um pouquinho aí a subida da Selic, né? Mas realmente eu investiria nos dois, porque é sempre uma diversificação da carteira, tá? Diversificação dilui risco, tá? Porque, obviamente, tá, Leonardo? Muita gente pensa em retorno, mas não pensa em risco.
Em Legal. finanças, é a relação risco-retorno que importa, né? Sim, com certeza. É a relação risco-retorno. Obviamente que tem muitas pessoas que investem em fundos de CRI, por exemplo, high yield, que tem um rendimento muito alto e não tem nenhum problema em investir, não tem nenhum problema, mas saiba do risco que você está correndo. Por quê? Porque o lastro da operação daqueles CRIs possui mais risco, né? Por exemplo, é um empreendimento que nem foi iniciado ainda. Precisa iniciar, precisa fazer toda a obra, no caso, aí tem mais risco. Né? Desde que você entenda do que está fazendo, do risco que você está correndo, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. Inclusive, é interessante ter, por exemplo, em uma carteira de CRIs, fundos high yield e mid yield, no caso. Não tem nenhum problema. É balancear, diversificar a carteira. Por quê? Porque daí, Leonardo, você constrói uma carteira, você tem diversificação e você passa a ser, no caso, ao longo do tempo, um colecionador de cota de fundo imobiliário. Né? Colecionador de cota de fundo imobiliário, você tem mais renda passiva. Né? Além, obviamente, da sua renda no trabalho que você tem, você consegue complementar. Obviamente que não se faz da noite para o dia, mas você possui isso. Né? A diversificação e a montagem de uma carteira própria deve ser o objetivo do investidor. Legal. Eu concordo inteiramente com você. Mais uma pergunta aqui, acho que você já até respondeu ela, mas se tem alguma coisa aí para falar. Se você ainda indica comprar fundos de galpões logísticos. E assim, os fundos, sim, de galpões logísticos, sem dúvida. O que acontece é que muitos deles estão com preços bem esticados, né? Bem esticados, muitos deles. Então, é o seguinte, a seleção, né, dos fundos imobiliários de galpões logísticos, ela torna-se um pouco mais difícil agora. O modo fácil, o modo easy acabou para fundos logísticos. Então, tem a predileção, por exemplo, para fundos novos que estão em IPO ou a primeira emissão de cotas. Né? Mas estude-os, não entre cegamente, estude-os. Veja se faz sentido, estudo de viabilidade que o gestor está se propondo, se o yield é factível, no caso. Porque é o seguinte, Jacinto, como eu vejo se é um yield factível, como eu vejo, por exemplo, se aqui o yield está caro ou não. Faça uma comparação com o nicho de atuação. Faça uma comparação com outros fundos imobiliários. Né? Porque é o seguinte, para ver se algo é bom, é ruim, é caro ou barato, você precisa ter uma base de comparação. Você precisa comparar com alguma coisa. Né? Com o próprio nicho de atuação. Né? Então você pesquisa todos os fundos imobiliários ali de galpões logísticas, né? Todos, você tem uma lista, inclusive o Fund Explorer disponibiliza essa lista no caso, né? Para quem quiser aí ser assinante do Fund Explorer, a gente tem essa lista no caso, e você compara esse fundo que está sendo IPO, obviamente, ali com os yields dessa lista e vê se realmente é factível. Né? Se for, por exemplo, vamos supor que a média é 6,5, aí o IPO fala que vai dar 8,5 na média. Calma, né? Provavelmente 8,5 não. Um pouco, menos, vai ter menos. Talvez, por exemplo, em torno de 7, 7,5 estourando, aí dependendo aí do ativo, da alocação, no caso. Né? Existem indicadores que as pessoas podem ver para fundo imobiliário, como, por exemplo, locação por metro quadrado, no caso, preço sobre metro quadrado, taxa de capitalização, o famoso cap rate, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, vacância. Então, se você pegar esses 6 indicadores e traçar de todo o setor e comparar aquele fundo em específico com o setor, você vai ter uma ordem de grandeza. Né? Muito interessante aí. Né? Que é a comparação, por exemplo, por múltiplos. É um múltiplo. Preço metro quadrado. Negociou a 10 mil. Mas o fundo está negociado a 8 mil. Tá um pouquinho menor. Né? Aí começando a perceber por que está menor, porque o ativo tem uma qualidade X, ou tem qualidade Y, está numa localização T, ou está numa localização Z, enfim. Né? Legal. Jacinto, eu acho que a gente está quase batendo nossa hora aí. Eu vou finalizar com uma pergunta aqui que fizeram aqui também. Claro. Eu acho que ela pode ajudar todo mundo, sobretudo quem está começando a investir. Né? E até muito que você acabou de falar também. Você tem um passo a passo que você utiliza para selecionar um bom fundo imobiliário para compor sua carteira? Sim, eu tenho O que você considera interessante, os fatores importantes para isso? Eu tenho um passo a passo, sim. Primeiro eu começo a pesquisar
sobre a macroeconomia. Veja se o momento é favorável para investir em fundo imobiliário. Porque é o seguinte, você tem algo chamado custo de oportunidade, que no caso, no Brasil, é a Selic. Né? E eu tenho a premissa de que o investidor, ele é avesso ao risco. Ele não gosta de risco. Eu tenho essa premissa comigo. Né? E muita gente concorda, outras pessoas concordam, mas eu tenho essa premissa. O investidor é avesso a risco. Tanto é verdade que quanto a Selic sobe muito, o pessoal vende renda variável e vai para CDB, por exemplo, ou Tesouro Selic. Isso historicamente é verificável, inclusive. Né? Então, a partir dessa premissa, por exemplo, o custo de oportunidade hoje é 2. Tem uma perspectiva de alta? Tem. Mas qual que é a perspectiva de alta frente, por exemplo, ao yield médio do IFIX? O yield médio do IFIX é em torno de 6,5, 6,46, para ser específico. Ok, tá. Aí, você vê, poxa, o Selic pode terminar o ano em 3,5, 3, né? O yield do IFIX está 6,5 ainda, sendo que, além dessa comparação, você pode fazer a comparação com a NTNB, no caso, que tem a inflação no caso. Então, por exemplo, 3,5 real mais inflação, no caso. Então, se você colocar 3,5 real aí, você tem um spread ainda em relação à NTNB, que pode ser interessante. E quanto maior esse spread, então quer dizer que o yield do FIX está ficando realmente mais alto em relação a isso. Quando fecha, que é o problema. Começa a fechar. Né? Então, eu vou partindo daí. Aí, o que eu parto? Aí eu vou para o micro, para o nicho de atuação. Qual que é o nicho de atuação? Né, logística. Aí eu faço logística. Aí eu obviamente, vou fechando, até realmente eu escolher um fundo. Né? Porque é o seguinte, tudo isso... Faz um top-down, então. Exato, faço um top-down. Obviamente o bottom-up, que é ser parte do fundo e vai para o macro, né? Muita gente também faz isso. Eu prefiro, assim, eu tenho predileção para fazer top-down, mas o bottom-up também já fiz bastante vezes, tá? No caso. Inclusive no comecinho ali da carteira do Funds, eu fazia bottom-up, mas o top-down começa a fazer um pouco, assim, faz um sentido maior para mim, porque eu começo a ver também mais o ambiente, porque as pessoas são mais ligadas também ao ambiente de investimento. Então, pelo menos para mim, e como muitas pessoas estão dentro de fundos imobiliários, são pessoas físicas, elas prestam atenção também ao noticiário, ou seja, o ambiente de investimento. Porque se o ambiente estiver ruim, elas não investem. Então, acredito que é mais aderente, tá? Obviamente, cada analista faz da sua metodologia, bottom-up e top-down, existem as duas no caso. Né? Por que eu faço isso? Né? Para evitar viés. Eu gosto do fundo tal, então eu vou recomendar. Não, peraí. Vamos ver se realmente faz sentido. Para evitar isso. Né? Por isso que, por exemplo, muitas vezes, muitos analistas demoram para adicionar um ativo na carteira ou de trocar um ativo na carteira. Porque precisa fazer esse estudo. Para tirar esse viés. Não adianta gostar do fundo X ou gostar do gestor Y. Precisa fazer sentido. Porque por mais que você goste do ativo, ele não está entregando resultado. Começa a complicar. É difícil sustentar, né? Enfim, acho que é isso, Leonardo. Ok, Jacinto, muito obrigado aí. Você quer fazer uma consideração final? Tem alguma coisa para concluir? Eu acho que é isso, pessoal. Eu vi algumas pessoas que estão começando. Pessoal, não tenham medo, podem investir, tá? Em fundo imobiliário. Certifique-se de que vocês têm perfil de investidor em renda variável. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem, e é absolutamente normal. Verifiquem isso. Se eu não me engano, a CVM exige aí que seja perfil agressivo para investir em renda variável. Faça o questionário lá na corretora. Né? Veja se você tem perfil. E se vocês tiverem aí alguma dificuldade para investir em fundo imobiliário, contem com a ajuda do Fund Explorer. A gente tem uma assinatura com carteira recomendadas. A gente tem curso sobre fundos imobiliários e, obviamente, você tem também, se você for assinante, você tem um Tira Dúvidas exclusivo só para vocês. E, obviamente, eu também estou aqui no Instagram, no @j.fis, para ajudar vocês com algumas publicações e também o Investe Mais também pode ajudar nas dúvidas de vocês, tá bom? Ok, Jéssica, muito obrigado aí. Eu também faço de novo o convite de acessar nossa plataforma, né, investmais.com, link está na bio, mais uma vez. Acessar nossos relatórios, também estão liberados, podem acessar. A gente tem conteúdo também de fundos imobiliários, tem conteúdo
de relatórios sobre empresas, renda fixa, tá? De qualquer tipo de ativos do mercado financeiro, a gente produz conteúdo e os relatórios são muito bons. Fiquem à vontade, acessem, façam um rápido cadastro, entrem lá e desfrutem, porque está por um tempo limitado aberto gratuitamente. Tá bom? Obrigadão, Jacinto. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite.